Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, esse aqui é meu canal e esse é mais um bate-papo com a Bru. Bom, hoje a leitura vai ser um pouco extensa, então eu já te convido a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler em 2 Samuel, no capítulo 12. Eu vou ler, vou parar, vou conversar um pouquinho pra gente poder entender o que o Senhor ministrou no meu coração, tá bom? Mas a leitura ela começa lá no primeiro versículo e vai até o 16. E diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do bocado comia, do seu copo bebia, e dormia sem regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das tuas ovelhas e das tuas vacas para avisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar a outro quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Bom, aqui tá falando de quando Davi, ele um dia não vai pra guerra. E ele está na janela e ele vê a mulher de seu vizinho, Urias, e ele fica perdidamente apaixonado por aquela mulher. E ele trama, né, todo um jeito para que Urias ele morra. Por quê? Porque Davi, ele se deita com essa mulher e ele engravida essa mulher. Então, ele não quer que esse pecado seja revelado, então ele mata o marido daquela mulher e faz com que, vamos dizer assim, a gravidez seja passado como de Urias, né? Então ele passa-se como bonzinho daquele que pegou a mulher, né, do seu soldado, para não deixar ela grávida, enfim. Ele faz todo um teatro, né, para maquiar o pecado que ele havia feito. Vamos continuar lá no versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para que seja por tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aqui tá falando do filho, né, que teoricamente era filho de Urias, mas na verdade foi o filho da traição, né, de Davi com a vizinha, né, com a mulher de Urias. Todavia, porquanto, com este feito deste lugar de sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem também, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Bom, eu quero ler só até aqui, tá? E eu quero contextualizar um pouquinho do que aconteceu, né? Davi, ele faz algo muito grave. Davi, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas aqui eu quero falar que mesmo o homem conforme o coração de Deus, ele não está isento a pecar. Muitas das vezes a gente tem essa falsa ilusão de que quando nós andamos com Cristo, nós nos tornamos perfeitos, isentos de erro, isentos de pecar. Mas isso não é verdade. Nós, como seres humanos, quando nós damos brecha, infelizmente, ou a nossa carne sobressai e a gente acaba pecando, ou o inimigo toma alguma área da nossa vida, né? Ele entra ali e acaba fazendo algo que desagrada a Deus. Neste caso, Davi, ele se deixou levar por um sentimento, né? Ele viu aquela mulher, né, a vizinha ali, tomando banho, ele olhou, ele poderia ter desviado o olhar, mas ele continuou olhando e aquela olhada na janela fez com que se acendesse um desejo tão grande que ele chamou aquela mulher, ele se deitou com ela e o fruto, né, dessa relação foi uma criança. E para esconder tudo isso, ele cria toda uma trama e acaba matando o marido dessa mulher, né? E, enfim, essa mulher, ela já está, né? Quando a gente lê essa palavra aqui, essa mulher, ela já está vivendo com Davi. Ele já está tendo ela como sua mulher. Provavelmente ela já está, né, com a barriga
grande, porque fala que a criança, ela nasce e adoece, né? E aqui eu quero falar duas coisas. Primeiro, que a palavra do Senhor é uma palavra reta. Ele fala que a criança vai morrer. Mas mesmo ele sabendo da sentença de morte, Davi, ele vai orar, ele vai interceder por aquela criança. Eu creio que Davi faz isso porque ele sabe que a criança não tem culpa dos erros dela. Mas quando o Senhor dá uma palavra, essa palavra ela é reta, ela não volta atrás. Então Davi, ele faz aquilo que é o papel dele como pai, né? Ele ora, intercede pelo seu filho, mas sabendo também que a palavra de Deus, ela é soberana, ela é acima. Então, mais pra frente, né, eu não vou ler, mas a criança acaba falecendo e daquele momento Davi se levanta, se reconcilia com Deus e volta, né, vamos dizer assim, normalmente à vida, depois de verdadeiramente se arrepender. E aí nasce Salomão, né, mas isso talvez a gente converse numa outra oportunidade. Mas aqui eu quero te falar de como Davi foi, vamos dizer assim, é, colocado na parede quando ele se viu julgando a ele mesmo, né? Muitas das vezes, quando a gente tá cometendo algo e quando a gente não percebe, muitas das vezes a gente julga a outra pessoa que talvez esteja cometendo a mesma coisa que a gente. Como muitas das vezes a gente tira o peso dos nossos erros, mas a gente coloca força quando é erro das outras pessoas. Davi ali, ele já estava sentenciando aquele homem. Ele fala assim: nossa, que homem desprezível, como que ele pôde fazer aquilo? E quando Natan fala: esse homem é você? Davi, ele tem um choque de realidade. E muitas das vezes a gente é Davi. A gente está pecando, a gente está vivendo algo que está em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. E a gente continua. Porque Deus, ele permite muitas das vezes que a gente continue no erro. Deus, ele é um Deus que ele direciona a gente para o caminho certo. Só que algumas das nossas escolhas, elas fazem com que a gente desvie do caminho que é o caminho perfeito de Deus. E Deus, ele permite, por quê? Porque ele não é um Deus que vai obrigar você a fazer aquilo que é o melhor para você, porque você tem a sua vontade. E é essa luta, é lutar contra a nossa vontade e deixar prevalecer a vontade de Deus. Mas quando a gente deixa que a nossa carne fala mais alto, a gente alimenta mais a nossa carne, a gente não vigia, a gente deixa, vamos dizer assim, que o velho homem, que a nossa natureza fale mais alto, provavelmente isso vai nos levar a andar distante do caminho do Senhor. E é isso que Davi faz. Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, cai, ele erra, ele peca. E esse pecado tem sangue nas mãos. Ele mata o homem para encobrir um pecado gravíssimo que ele fez. E muitas das pessoas, né, aqui fala que sangue se paga com sangue, né? Então Davi matou Urias e o Senhor, ele faz isso com o filho do pecado, né? Aqui eu não quero colocar, vamos dizer assim, em discussão, né, o que Deus faz em questão da criança, mas eu quero colocar em questão que o salário do pecado é a morte. Muitas das vezes não a morte física, como foi a morte do filho de Davi, mas muitas das vezes a morte espiritual, a morte de sonhos, a morte de projetos. Que a gente possa, assim como Davi, entender e obedecer quando a gente é constrangido, quando a gente é colocado na parede, quando a gente percebe que nós estamos em erro, em pecado, e que a gente possa buscar melhorar. Por mais que Davi sabia que a palavra de Deus era soberana, ele fez a parte dele. Ele orou, ele intercedeu pelo filho dele. E quando, né, ele ficou de jejum, ficou com aquela roupa de saco que mostrava, né, que ele estava ali em sacrifício pelo filho. E quando o filho morre, quando o filho, né, é entregue, vamos dizer assim, a Deus, ele levanta, vai comer e vai voltar à vida. E isso mostra que ele entendeu, né, vamos dizer assim, o pecado dele, ele entendeu o erro dele e ele percebeu que ele precisa continuar. Ele precisa reestruturar a aliança dele com Cristo, mas a vida dele continua. Por mais que a gente erre, a gente tem que buscar o arrependimento com Deus e continuar a nossa vida e buscar ser melhor. Porque muitas das vezes quando erra, as pessoas quando erram, elas pecam, elas se afastam de Deus. Tem gente que para a vida, né? Para de trabalhar, para de, enfim, fazer o que fazia no ministério. A pessoa, ela afunda. E aqui Davi está sendo exemplo de que, ok, a gente erra, a gente peca, mas quando a gente tem um verdadeiro arrependimento, quando a gente busca ter um conserto com Deus, Deus ele permite que a gente tenha segundas chances. Tanto que com a mesma mulher, que é a mulher que teoricamente foi uma mulher roubada, vamos dizer assim, Davi tem Salomão, que é uma figura muito importante na Bíblia, que é alguém que é de suma importância, né, na descendência de Jesus. Então, o Senhor, ele também entende que a gente erra, mas nada que está na mão do Senhor é algo que é desperdiçado. O Senhor entende o arrependimento de Davi. Obviamente que a palavra dele prevalece, né? Existem algumas questões que acontecem na família dele. Davi, ele passa por algumas situações que estava dentro daquilo que Deus ministrou, né? Falando que ia ter contenda dentro da casa dele, que ele iria ser exposto, enfim, por quê? Porque a palavra de Deus ela não retorna, a palavra de Deus não volta. Se Deus falar algo, isso vai se cumprir. A atitude de Davi gerou essa consequência. Muitas das nossas ações geram consequências drásticas, mas a gente tem a oportunidade de continuar. Davi, ele se arrepende, mas ele continua. E a continuidade, né, vamos dizer assim, de Davi
perceber que ele pecou, mas se arrepender e retornar à jornada dele, faz com que outras coisas boas aconteçam na vida dele, inclusive o nascimento de Salomão. Então, que a gente possa entender que, por mais que essa palavra seja uma palavra que constranja, porque muitas das vezes a gente está vivendo que nem Davi, está cega pelo nosso pecado e muitas das vezes apontando o pecado do outro, mas que quando o Senhor nos constranger, que a misericórdia dele nos alcance, que a gente possa, assim, nos restabelecer, né, na presença do Senhor, firmar novamente a aliança com Cristo, mas que a gente possa retornar, cair, levantar e retornar da onde a gente caiu. Lembrar, né, de tudo que a gente já passou e entender que cair faz parte, infelizmente, mas que a gente com Cristo tem força para levantar e voltar a seguir. Retroceder com Cristo nunca é uma solução. Muitas das vezes o inimigo faz com que a gente queira retroceder, né? Ele nos coloca um peso de culpa que, ai, você não vai ser digna, você já perdeu a sua oportunidade, é melhor você voltar para onde você veio. Mas essa palavra chegou até você para que você não volte. Continue. Mesmo que você caiu, o Senhor te levanta, Ele te mantém, Ele te sustém. Ele tem o sangue de Cristo que te lava, tira todo o pecado. Jesus morreu na cruz para que eu e você estivéssemos aqui, mesmo com falhas, mesmo com algumas vezes, né, pecando contra Cristo, mas que a gente possa se arrepender verdadeiramente e continuar a caminhada, porque vale a pena. A misericórdia do Senhor, ela é algo que alcança a gente sem a gente merecer. E é através dela que nós estamos de pé. É através dela que nós levantamos e temos mais um dia a cada manhã. E aqui eu quero encerrar e orar. Orar para que o Senhor possa te alcançar, para que você possa, né, reerguer, que você possa se reerguer, para que você possa voltar aos caminhos, para que você possa se lembrar onde você caiu e levantar. Você está no trajeto, e nesse trajeto, às vezes você vai cair, às vezes você vai tropeçar, mas você tem uma mão, é a mão de Cristo, a mão de Jesus que te levanta e te faz forte. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Nós sabemos que não somos merecedores de tanta graça, de tanta misericórdia, mas o Senhor é quem nos sustenta, é quem nos mantém de pé, Pai. Se tiver alguém aqui, Senhor, que caiu, que está com dificuldade de voltar aos caminhos, Pai, que o Senhor seja a mão ajudadora, que o Senhor possa lembrar que há mais propósito na frente. E por mais que o processo, muitas das vezes, Senhor Jesus, nos machuca, nos faz querer parar, mas que a gente possa seguir o alvo que é Cristo. Não deixe, Pai, que o desânimo, que o medo possa nos parar, Deus. Eu sei que muitas das vezes as nossas falhas são pesadas demais, mas o jugo que é pesado, o Senhor carrega. E deixa somente, Senhor Jesus, aquilo que nós podemos carregar. Se tiver algo que está muito pesado, nos faça, Senhor Jesus, entregar a Ti. Porque o Senhor carregou todas as nossas dores, todos os nossos pecados, Pai, para que nós possamos continuar. E a caminhada é rumo a Cristo, levando o Evangelho aonde quer que nós passamos, Pai. Que o Senhor possa abençoar quem está ouvindo essa mensagem, abençoar a casa dessa pessoa. Da mesma forma, eu me abençoo, abençoa a minha casa, Pai. Que nós possamos continuar nesse propósito de levar a Tua palavra, de falar dela, Senhor Jesus, de uma maneira mais leve, de uma maneira que haja um entendimento completo, Deus, de coisas que realmente acontecem na nossa vida, possa se tornar testemunho, Deus. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Pai. Alcance a cada casa, alcance a cada lar, que a Sua presença seja o diferencial na nossa vida, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E obrigada a você que ficou até aqui. Se você acha que essa mensagem vai impactar a vida de alguém, que você possa enviar. Vamos levar a mensagem de Cristo para mais e mais pessoas. Então, até a semana que vem com mais um bate-papo com a Bru. Tchau, tchau!